Ele está feliz, né, irmão? Louvado seja Deus. Abra a tua Bíblia comigo, no livro de Lucas, capítulo número 5. Lucas, capítulo número 5. Lucas, capítulo número 5, que diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, afetando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar dois barcos junto à praia, ao lado, e os pescadores, havendo descido deles, estava lavando as redes, enquanto um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assim tanto se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: afaste ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Louvado seja Deus. Irmãos, aqui está uma palavra conhecida, né? Uma palavra que ali Jesus ele estava, como sempre, ensinando a multidão, pregando para a multidão em volta do mar. E ali Jesus ele depara para alguém que desiste de uma pesca, está ali lavando suas redes. Jesus ele pega um barco emprestado para afastar um pouco da margem e pregar a palavra. Depois que Jesus ele prega a palavra, Jesus ele vai, pede para Simão Pedro ir para o outro lado da margem e lançar suas redes. A palavra nos fala que Pedro ele já está frustrado, porque ele passa a noite toda pescando e nada apanhou. Mas só porque Jesus pede, ele obedece e lança as redes. Louvado seja Deus. E aqui a palavra nos conta que ele apanhou tanto peixe que ele teve que chamar os pescadores vizinhos para com eles. Só que Jesus ele quer nos ensinar com essa palavra que ele não quer nos fazer pescador de peixe. Ele quer nos fazer pescador de almas, porque depois que ele pega e leva Pedro para pescar, ele chama Pedro para seguir, para ser discípulo. Então, nós temos uma mania de ficar fazendo tantas coisas com nossa própria força. Nós temos tempo para tudo, mas quando é tempo para nós buscar o Senhor, para a gente meditar, o tempo se torna pouco. Porque Jesus ele quer nos ensinar que além de nós fazer o nosso afazeres, nós temos que meditar nele, porque Jesus ele quer nos fazer pescadores de almas. Louvado seja Deus. Então, irmãos,
se talvez você está aí pensando que a vida é só lutar, trabalhar, buscar o pão para a nossa mesa, sim, realmente isso tem que acontecer. Mas Jesus quer um tempo seu. Ele quer que você a busque com excelência. Ele quer que você está reservado para Ele. Para quê? Para que através de você, Ele quer te usar. Ele quer te usar para ser pescador de almas. Louvado seja Deus. Então, irmãos, se coloque de pé, nos orando, para que o Senhor continue mostrando o caminho. Senhor, meu Deus, meu Pai, chama essa palavra que o Senhor veio nos ensinar, Pai. Que nós devemos nos dedicar, Pai querido, a caminhada contigo, Pai. Que o Senhor nos ensina, Papai querido, que tudo que nós fizemos, Pai, tem que ter a tua mão, Pai, tem que ter o teu poder diante de nós, Pai. E que o Senhor venha também, Senhor Jesus, nos mostrar através disso, Pai, porque nós temos que te servir com excelência, Pai querido, buscar a tua face, Pai, porque entender que o Senhor queira falar conosco, Pai, através daquilo, Pai querido, que o Senhor nos coloca no nosso dia a dia. Papai querido, vem junto esse lugar, Pai, fala com o teu povo, Pai querido. Aqui, Senhor Jesus, se encontram pessoas frustradas, Pai querido, com tantas coisas, Papai querido, ou com algo que não está fazendo sentido, Papai querido, mas o Senhor mostra cada um de nós, Pai querido, que o Senhor está no controle, Pai, no controle de tudo, mesmo que nada, talvez nós fizemos, Pai, conseguimos, Pai, mas nós entendemos que se nós colocamos nas tuas mãos, Papai querido, o Senhor é aquele que vai resolver, Pai. Então, Senhor Jesus, vem sobre cada um de nós, Pai querido, entre no nosso pensar, Papai querido, oh Deus amado, um vínculo na nossa vida, Pai, porque o Senhor é o único caminho que nós devemos seguir, Pai, em verdade e em espírito, Pai querido. Fala, Senhor Jesus, ao nosso coração nessa noite, Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. As palavras para Jesus.
em Provérbios, capítulo 3, versículo 9. Honra o Senhor com teus bens e com todas as tuas primícias de toda a tua renda. Assim os teus celeiros se encherão com fartura e os teus lagares transbordarão de vinho. Amém, irmãos? Essa palavra, ela nos fala nessa noite, que se nós honrarmos o Senhor, com todos os nossos bens, com todas as nossas primícias, o resto Ele fará, porque na palavra dele diz, se nós buscarmos primeiramente o reino dele, as demais coisas ele vai acrescentar, amém? Então, com essa palavra, os irmãos que trouxeram nessa noite o dízimo, a oferta, o irmão Gideon vai estar entregando o envelopinho. Amém? Feche a sua mão, você que tem, você que não tem nessa noite. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós queremos te agradecer, Senhor Jesus, neste momento, Pai, por essa oportunidade. Senhor, nós queremos te pedir que a tua presença venha ao nosso encontro, Senhor, que neste momento de dízimo, de oferta, Senhor, o Senhor possa receber, Senhor, mesmo que para nós seja pouco, Senhor, mas para ti é muito, Senhor. Então, que o Senhor venha, Pai querido, Pai amado, nos abençoar, Senhor, a vida daqueles que têm, a vida daqueles que não têm, Senhor Jesus. Que o Senhor venha fazer a tua vontade, Senhor. Receba nessa noite, Pai, em nome do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Você que pode depositar aqui no caso do máximo. Senhor, essa noite, momento que a gente tira o nosso tempo, cantar dentro do tempo, e muitas coisas querem tirar a nossa atenção, não é verdade? Mas aqui é o lugar em que a gente absorve palavras de vida eterna, amém? Aleluias! Irmãos, a gente eu estou trazendo com vocês essa conferência, não uma conferência, mas uma série de falar dos sinais em João. E hoje a gente vai ler e ouvir e meditar sobre o quinto milagre, o quinto sinal do Evangelho de João. Amém? Então vamos lá refletir juntos em João capítulo 9, que vai falar do milagre ou o sinal que o cego de nascença é curado. Olha aí. Então hoje nós vamos meditar no quinto sinal que João nos aponta. A gente tem aprendido muito, com esses sinais, porque João ele vem declarar que Jesus é Deus com esses sinais, apontar uma verdade de Jesus. E como tem nos edificado, como tem dado força para nós, a gente lembrar que
Jesus, em alguma área da nossa vida, Ele vai preencher aquilo que eu e você precisa. E eu quero convidar você a abrir a Bíblia em João, capítulo 9, versículo 6. Aleluia. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, estourou a terra com a saliva e aplicou-a nos olhos do cego. E em seguida disse: vai lavar-se no tanque de Siloé, que significa o enviado. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Aleluia. Vamos fechar os olhos, vamos orar em nome do Senhor Jesus, meditando nessa palavra. Senhor, nós venhamos em comunhão te agradecer pelas portas abertas. O Senhor disse que a sua palavra não está presa, Pai. Mas nós te agradecemos pela comunhão, te agradecemos pela sua graça em nós, Senhor. E nós venhamos aqui orar por esse momento da palavra, e que vai apontar a verdadeira adoração em nós, o verdadeiro culto em nós. Senhor, que os indícios aqui que o Senhor trouxe desde o começo do culto, esse momento de sacrifício, em cada versículo dito, em cada louvor entoado, Pai, que isso possa encarnar dentro da nossa adoração. Nós temos visto que os dias são maus, o cansaço, as inquietações, elas têm tomado conta, Senhor, mas a Tua palavra ainda é vida, Pai. A Tua palavra ainda dá força e tem nos mantido até aqui. Nós te pedimos graça, misericórdia e poder, Pai, segundo o poder da Sua palavra. Nos orienta, nos ensina, Senhor. Abre o nosso entendimento, ouvidos para ouvir, olhos para ver, e um coração humilde para te obedecer, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Assim que as palmas, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Vamos. Momento que João aponta mais o sinal. E chegou o momento que Jesus ele se depara com um cego que desde o ventre da mãe, desde o seu nascimento, ele é cego. E Jesus ele olha, mas com um olhar de atenção. Jesus ele não está ali passando, ele somente dá uma olhada e para o olhar, e volta de outro olhar, de outras coisas. Jesus ele analisa. A palavra aqui é, ele vem e ele começa a observar aquele cego. Lembra lá quando a mulher viúva estava colocando a sua oferta? Jesus estava analisando, né? Quem dava mais, mas aí ele observou que aquela mulher, ela deu tudo que ela tinha. Então é essa mesma análise que Jesus está fazendo com esse homem. E aí, os discípulos vendo que Jesus estava observando, os discípulos perguntam para Jesus: mestre, quem pecou? Ele, ou os pais deles, ou os pais dele, para que ele nascesse cego? E a cultura desses homens, a cultura judaica, ela tinha esse entendimento, que o porquê de um mal, a causa de um mal, é pelo pecado específico que essa pessoa cometia, é pelo mal que ela fez, então veio algo ruim para ela. Então a cultura judaica, ela tinha esse entendimento. Eles veio com essa cultura. Se algo ruim está acontecendo com essa pessoa, é porque ou essa pessoa ou os seus pais fizeram algo de mal. Irmãos, infelizmente, na nossa cultura, entre os cristãos, alguns cristãos entendem como isso também. Entendem a tal da maldição hereditária. Se os pais errou, se os pais pecou,
está acontecendo isso com o filho. Mas, na verdade, não é assim. E Jesus, ele dá essa resposta. Jesus fala assim, ó, nem os seus pais pecou, nem ele pecou para que ele nascesse assim. Então Jesus, ele está quebrando uma questão teológica, e que pessoas pensam que por algo está acontecendo de mal com ela, está acontecendo aqui no dia dela. A gente vê isso explícito para nós no livro de Jó, né? Que em Jó ele tem uma enfermidade, mas não é porque ele pecou, mas foi Satanás que pediu permissão até para o próprio Deus para que aquilo acontecesse. Então a gente vê que o que o Jó estava passando, os seus amigos estavam falando, não, Jó, aconteceu isso porque você pecou, está acontecendo isso porque você falhou, mas na verdade não foi aquilo. E aí Jesus, ele dá essa resposta, nem ele pecou, nem os seus pais pecaram, mas aconteceu isso para que a glória de Deus se manifestasse nele. E Jesus, ele continua falando que a obra que ele tinha para fazer enquanto ele estava ali, mas ele fala no plural. Ele fala, essa obra para nós fazermos, colocando os discípulos e até mesmo essa pessoa que está passando, e analisar a situação e viver a glória de Deus. Então a questão não é indagar Deus, a questão é começar a entender o que você está passando, para que aquilo seja para a glória de Deus. Ou nós vemos alguém que está passando por essa situação, perguntar para Deus e falar para ele, Senhor, como eu posso fazer a sua obra para ajudar essa pessoa? Então tem alguém no seu redor com essa situação, ou até mesmo pode estar sendo você. Você pode estar passando por um momento desse. Algo aconteceu e o inimigo vindo com dardos, inflamado, e fala, não, porque você fez aquilo. Porque você está fazendo isso errado. E aí vem outras questões, porque você não está dizimando, porque você não está indo para o culto. Não, irmãos, não é sobre isso. Não é eu e você com alguma coisa lançada para nós, algo lançado ou com o nosso sentimento de pensar coisas. Esse milagre ou esse sinal vai apontar para exatamente isso. Opinião de pessoas ou a vontade de Deus. De novo, opinião das pessoas ou a vontade de Deus. Isso aconteceu para que a glória de Deus se manifestasse. Então agora uma pergunta para mim e para você vir aqui. É isso que agora João vai trabalhar essa passagem que aconteceu no ministério de Jesus. O que eu posso fazer com aquilo que eu estou vivendo para glorificar o seu nome? E aí Jesus, ele vem e traz a declaração. Aquelas 7 declarações que eu tenho falado para vocês, né? A gente tem meditado muito aqui. Essa palavra eu sou. E aí ele fala, eu sou a luz do mundo. Mas irmãos, o porquê de Jesus ele vir e falar, eu sou a luz do mundo? A gente sabe que quando a gente pega lá em Gênesis, o capítulo 1, versículo 3, fala, e haja luz, disse Deus, haja luz e houve luz, né? Então ali, a claridade acontece, a luz do mundo, ela vem e está sobre o mundo. Mas acontece que no capítulo 3 de Gênesis, o pecado entra, e a morte ela entra, as trevas ela entra. Acontece que a luz que tinha é separada agora do homem, e agora o mundo está em trevas. A Bíblia ainda fala que o mundo jaz no maligno, né? Que o Deus desse século, ele veio cegar o entendimento dos incrédulos. Então, o porquê agora dessa declaração
está com algo que ele não queria. Algo aconteceu de errado e agora ele vem e declara isso. Eu sou a luz do mundo. Ele vem e revela isso. E qual é esse significado da palavra revelar? É como esse pano aqui. A gente sabe aqui que tem uma mesa, mas colocada um pano aqui, a gente vai ficar em dúvida do que vai ser. Que pelo formato a gente vai imaginar. Mas quando é tirada esse pano, a gente já vai saber, é uma mesa de tal cor, uma mesa de tal desenho. Então foi tirado o pano. Então essa palavra revelar é tirar o pano. Ele tirou o pano que cobria, ele trouxe o significado com sua luz. E aí, o porquê agora ele falar dessa declaração, ele fala no capítulo 4 de Mateus, versículo 16. Ele fala assim: o povo que vivia em trevas viu uma grande luz, e os que estavam, ou os que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-se a luz. Em outras linguagens fala: e os que estavam na região e sombra da morte, a luz raiou. E 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, ele fala esse motivo. Ele fala: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandecesse a glória de Deus, para que não resplandecesse a luz do Evangelho da glória de Cristo. Então, o Senhor está falando o porquê dessa declaração. Há uma cegueira, mas agora há um propósito em ser revelado. E aí, Paulo fala aos Coríntios que através da revelação do Evangelho, a revelação, aquilo que foi tirado do pano com a luz de Jesus. Mas o que Jesus vem revelar? O que com essa luz Jesus vem revelar? Em João capítulo 12, versículo 44, e Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, mas quem crê em mim, crê não em mim, mas aquele que me enviou. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Irmãos, eu falei desses versículos para a gente entender essa revelação da citação de Jesus, que o propósito agora é não de trazer glória para si, mas revelar o propósito do Pai. O propósito do Pai que com a luz agora traz eu e você para a luz. E agora trazendo eu e você para a luz, eu e você vive como os filhos que vai olhar para a luz e vamos viver como o nosso irmão mais velho. Então aqui nesse sinal agora João trazendo e falando desse relato de Jesus, que veio fazer agora uma ação parabólica. A gente tem as parábolas na Bíblia, né? A gente viu a parábola do semeador, a parábola do filho pródigo, né? Mas com esse sinal, Jesus ele vem trazer uma ação parabólica. Não ele dizendo, mas ele vem através de um ato mostrar um ensinamento que ele quer transmitir. Então a gente vê a cura desse homem não como um ensinamento dito, mas uma revelação transferida, uma revelação que agora mostra através de uma ação. Ele vem que é esse homem de nascença, em que muitos vêm com o entendimento, o pensamento de o quê? Que aquilo aconteceu por algum pecado, aquilo aconteceu por uma má conduta. Mas agora Jesus ele vem e pega esse homem como exemplo do ensinamento que ele quer transmitir. O Pai ele tem o propósito de enviar o Filho para que todos que
espiritual vem a ver para viver o propósito de Deus. Então não tem importância a maneira como ele pega, se ele pega, ele gospe na terra ali, vem falar da humanidade do homem ou de outro significado. A importância aqui é bem desse nome, que ele leva esse nome para o tanque. Ele fala que é o tanque de Siloé. E aí João ele fala até o significado, né? Que o tanque de Siloé ele vem com o nome enviado. E é interessante, irmãos, que no versículo 3, Jesus ele fala que ele é o enviado. E é interessante também que no capítulo 20, 21 de João, depois da sua ressurreição, ele fala que ele foi enviado para tal propósito. Ele fala, o Pai me enviou. Então Jesus está falando desse enviado. E o nome Siloé é esse nome enviado. E acontece em Isaías, capítulo 8, versículo 6. Vamos ler junto. Visto que esse povo desprezou as águas de Siloé. Olha o nome do tanque. Olha Isaías falando, olha, esse povo desprezou as águas de Siloé. É esse lugar. E aí Jesus ele vem como um enviado, olha a relação. E Jesus, ele está vindo como um enviado, que ele veio agora trazer restauração, mas o povo também o rejeita. Olha como é a relação, irmãos. Isaías falou lá que o povo rejeitou as águas do enviado, as águas de Siloé, e agora Jesus, ele está nesse contexto em que ele é rejeitado pelo povo. Então, irmãos, o propósito desse sinal é mostrar a rejeição de corações, a rejeição de pessoas, em rejeitar o enviado, de rejeitar aquele que vem trazendo restauração no mundo. A gente vê aqui uma cegueira de pessoas que não querem acreditar, pessoas que não querem trazer isso como importância, pessoas que viu agora, olhou para o homem, pessoas que se deparou com esse homem há tanto tempo, agora vê ele são curados, e os próprios líderes, pessoas da vizinhança e até mesmo da sua família o rejeitam. Pessoas ainda estão com a cegueira, e o próprio cego fala para eles que nunca aconteceu de um cego de nascença, desde o ventre da mãe, e nenhum relato ser relatado que foi curado por alguém, ser relatado que veio a enxergar novamente. E aí, a ênfase desse sinal é essa rejeição. E aí, esses líderes agora, vendo ele, chama ele para um momento ali, um comitê, um momento de uma reunião, e importante isso de nós fala. E que agora vão começar a questionar. E é interessante, irmãos, o tanto que esses homens começam a questionar. Esses homens no versículo 15, eles começam a perguntar. Então os fariseus lhe perguntaram outra vez como podia ver. E outras traduções falam assim, e eles fizeram muitas perguntas. Mas como que foi isso? Vamos imaginar? Mas como que você voltou a chegar? Ele começou a relatar, o homem chamado Jesus pegou o barro, fez busca, colocou um busca ali, colocou nos meus olhos, agora mesmo. E eles de novo, aí, versículo 17, de novo perguntaram ao cego, o que você diz a respeito dele? E aí no versículo 26, olha outra vez, irmãos, perguntaram de novo, olha aí, outra vez, o que ele fez a você? O que
tornou algo chato. Então começou a ser algo repetitivo. Eles não queriam aceitar. Eles não queriam entender. O propósito de João aqui, irmãos, é mostrar com esse sinal o que é ser cego. O que é estar cego diante do Cristo? E o estar cego diante do Cristo é não querer crer. Continuar uma vida de pergunta. Sabe aquela pessoa que está diante da sua volta, só murmura? Sabe aquela pessoa que está com problema, ela só reclama? Sabe? Jesus ele fala dessa palavra, ele fala desse trabalho. A noite vem, ainda a gente não vai poder trabalhar. Mas enquanto a gente tem alguma coisa, vamos fazer isso para a glória de Deus. Estar com a glória de Deus mesmo sem entender, mesmo passando qualquer coisa, a gente sem questionar, eles estavam tentando achar um meio. E às vezes aqui, a gente tem algo que a gente não quer tirar de nós. E aí a gente começa a ver versículo para chegar ao ego. A gente começa a chegar perto de pessoas, pegar um grupo de pessoas que têm a mesma opinião nossa. Um grupo de pessoas que têm a mesma filosofia, o mesmo entendimento, que ainda anda do mesmo jeito, e eles sem querer ser transformados. O que a Bíblia fala muito na passagem de Jesus é que pessoas leprosas, elas andavam junto com pessoas leprosas. E é um ensinamento para a gente. Porque quando essas pessoas elas entraram, elas não estão mais com pessoas leprosas. Olha o grande ensinamento aí de uma transformação. E a Bíblia ela é bem clara em falar isso para a gente. Ela fala no Salmos 1 que aquele agora que recebeu o Senhor não se assentar nas rodas dos escarnecedores, não andar no caminho dos pecadores. Olha aí. Então, a proposta de Jesus para mim e para você é você se adequar dentro do entendimento dele. Mas às vezes, pessoas com algo, dia após dia, recebendo uma palavra, aquele pecado se tornou um pecado de estimação, e que ela com aquilo, ela coloca nele sim, vai procurando coisas ao redor para se adequar dentro daquilo que ela quer. Irmãos, quem não viu aqui que tem uma igreja até de pessoas lésbicas, pessoas que querem se comprometer, porque usam a palavra de Deus para ver versículos que se adequam dentro da vontade delas. Quem está me entendendo aqui? Eles estavam perguntando. Para quê? Porque é mais fácil eu não ser transformado do que mudar de vida. É mais fácil eu continuar do jeito que eu estou do que eu mudar de vida. E aí é o mesmo sentimento desses homens. Eles tinham algo, uma convicção já colocada no coração. E aí chegou um ponto que eles matam Jesus mais para frente, né? Por que matar Jesus? Porque a minha convicção ela vai falar mais alto do que a vontade de Jesus para a minha vida. Esses homens, eles continuaram questionando, porque é mais fácil continuar da mesma maneira do que eu ter uma transformação. Então, o ensinamento de João, como esse sinal, é o que é ser cego. Ser cego é eu não crer. Em segundo lugar,
O Senhor, Ele nos trouxe como uma comunidade, né? Ainda falando disso, de que Ele fala que Ele é a luz do mundo, mas agora Ele colocou a responsabilidade para nós, os irmãos. Em Mateus capítulo 5, versículo 14, Ele fala que nós somos a luz do mundo, e nós somos essa luz para ajudar o irmão. Quem está entendendo aqui? Para aconselhar o irmão, para a gente trazer luz da onde está tendo trevas da vida do irmão. Jesus, em Mateus, Ele fala no capítulo 18, versículo 15, Ele fala: se seu irmão pecar, vai e repreende em particular. Se ele ouvir, você ganhou um irmão. Olha aí, irmãos, o irmão está lá em trevas, você está vendo. Agora Jesus não está falando só dele, que Ele é luz do mundo. Ele está falando: você é luz do mundo. E Ele chamou a responsabilidade para mim e para você. E Ele está falando: ó, se você vê algum irmão em trevas, transmita a luz para ele. E se ele te ouvir, o que é ouvir aqui, irmãos? É você receber, abrir o coração, mesmo não entender, não crer. Sabe, não tem pergunta: mas aquela pessoa falou: ei, irmão, se for a palavra do homem, você não ouve, você não aprenda. Mas se for a palavra de Deus, coloca no seu coração, porque isso vai trazer vida para você. Quem está entendendo? Aí Tiago, ele fala: meus irmãos, se alguém de vocês se desviar da verdade e alguém o converter, sabe que aquele que converteu o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele. Aquele irmão que está trabalhando. Versículo 4, Jesus falou: ó, a obra, a luz está no mundo. Vai chegar uma hora que não vai estar mais a luz. Vamos trabalhar. Ei, vamos ver aqueles, vamos ajudar aqueles que estão na debilidade. E se alguém, Tiago fala, e se alguém entre vocês se desviar e alguém o converter, sabe que aquele que converteu o pecador do seu caminho errado salvará da morte aquele que está errado. A morte, a gente entendeu lá em Gênesis 6 que foi as trevas, mas hoje você tem a luz. Ei, hoje os seus irmãos, a comunidade nossa, é para isso, é para nós andarmos à luz, né? Jesus, João fala: aquele que está na luz anda como ele andou. E ao modo que Jesus falou para andar é esse ser luz da vida de alguém. E aí Jesus fala: como que uma luz vai ficar debaixo de uma mesa? Não tem como. Olha onde que a luz fica, ó. A luz, ela tem que clarear. Cada um aqui tem uma responsabilidade. Cada um é luz na vida de alguém. Cada um tem que revelar essa luz. E se algo está tendo entre os nossos irmãos, irmão, trilha teu coração aberto. Se alguém for até você, falar: meu irmão, olha, está tendo essa coisa que eu vi ali, irmão, abre o coração. Sabe por quê? Está tendo vida aqui. Quem quer entender? Está causando algo de bom. Não faça igual eles, não. Eles não queriam trazer a transformação, não queriam ter como transformação. Eles já tinham uma convicção e estavam andando com aquela convicção. Segundo ponto que Jesus fala é a religiosidade. Religião é boa. Religiosidade, o sentimento de superioridade entre as pessoas. A gente, por ser escolhidos, sem mérito algum, olha aí, pensar que somos melhores do que outras pessoas, pensarmos que estamos em lugar superior de outras pessoas. E esses homens, eles estavam com isso. Eles estão diante de uma pessoa que está sendo luz, uma
pessoa diante das afrontas, ele não quer nem saber. Ele começa a falar: o homem chamado Jesus me salvou. E ele não queria nem saber das objeções das outras pessoas. Ele estava sendo um testemunho vivo. E com aquilo, pessoas estavam pensando que era melhor que ele. Versículo 16: esse homem não é de Deus. Eu sei tudo que ele faz. Essa é a frase. Eu sei. Eu sei. É esse pensamento que tinha no coração deles. Eu sei. Esse pensamento do arrogante. Do versículo 24, eles falam de novo por isso. Ó. Nós sabemos. Nós sabemos o que é certo. E aí a gente vê aquele que é transformado. Versículo 25. Aquele que agora é testemunha, ele não está com a religiosidade, ele entendeu que ele é pequeno. Ele fala se ele é ou não é, eu não sei. Ó, a palavra, não sei. Antes eu era cego, agora eu vejo. Antes eu era isso, mas hoje eu sou isso. Antes eu estava aprisionado, eu estava cativo, mas hoje eu sou livre. Antes eu estava preso no vício, mas hoje eu fui liberto. Antes eu estava com sentimento de depressão, mas hoje Ele me restaurou. O Senhor, Ele não está condicionado no que pessoas acham de você, pensam de você. Eu não sei. Eu antes era isso, mas hoje eu sou isso. Entende, irmão? Porque quando que tenta esse nome do Senhor Jesus? Porque quando eu jogo ou eu derramo sobre você religiosidade, eu exijo algo que o Evangelho não exige de você. Eu pulo a etapa do Evangelho. O Evangelho ele vem com etapas. Repete comigo: o Evangelho tem etapas. Porque quando eu falo para você: ó, você está fazendo errado, tu vai precisar fazer dessa maneira, eu estou pulando a etapa que o Evangelho vai. Porque isso de fazer o certo é um fruto do que o Evangelho propõe. O que o Evangelho exige de mim e de você é arrependimento. Repete comigo: arrependimento. Repete comigo: arrependimento e fé. O que o Evangelho exige de você é arrependimento e fé. Tristeza de estar longe de Deus. E fé naquele agora que o escolheu. E aí, com arrependimento e fé, vai ter os frutos para você obedecer. Então eu não obedeço de mim mesmo. Por isso que dentro da igreja está um monte de legalista que pensa que obedece mais do que os outros, que pensa que obedece só porque coloca o saião, vem aqui louvar e profetiza em rodopia e faz até o toque assim, ó. Pensa que é isso. Legalista pensa que o mérito do Evangelho é dela, mas o mérito do Evangelho é sempre dele. Arrependimento e fé. Você tem fé, se arrependeu, os frutos vão ser gerados. Então, esse homem está com esses frutos, irmão. Ele entendeu que não é o mérito dele diante da religiosidade. Ele está tendo frutos que agradam a Deus, frutos que glorificam a Deus. Eu era isso, mas hoje eu sou isso. Então isso está no ministério. Você é discípulo dele. Aí, irmãos, o inimigo sem querer, ele vai discipular sobre a sua vida. Olha o inimigo falando: ele é discípulo. Olha aí, a profecia do que ele quer se tornar. Ele é discípulo.
você é discípulo dele. Eu acho que você está falando dessa mesmo. Eu sou discípulo dele. Quem está entendendo? E no versículo 40, alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram: por acaso também nós somos cegos? Jesus ele estava falando para eles: ó, eu vim trazer a luz. E quem é cego é que eles pensam que está com a luz, que está enxergando. Esses são os verdadeiros cegos. E aqueles homens ouvindo aquilo estão falando assim: nós também é cego. E aí Jesus está falando para eles: por vocês achar que vocês enxergam, vocês estão cegos. É esses homens declarando: nós nascemos santos, nós nascemos sem nada de pecado. É essa religiosidade que está dentro dele, falando de uma superioridade, que eles são melhores do que alguém. E Jesus ele está trazendo o cerne do Evangelho para eles, aqueles que confiam na sua própria conduta. E às vezes a gente fala só de rejeitar alguém, né? Mas às vezes por algo que a gente tem, uma dádiva que Deus nos deu, ou um estudo que a gente faz, um curso de teologia, a gente pensar que aquele entendimento que a gente tem hoje é melhor do que uma pessoa que não tem estudo, é melhor do que uma pessoa que não sabe ler. O Senhor está falando: se você hoje entender que você não sabe de nada, e eu tenho tudo para você, você é aquele que está enxergando hoje. Não é você pensar que por algo que você tenha mais, ou você faz, ou você estudou para aquilo, ou uma linha de pensamento diferente da sua, você vai ser melhor que aquela pessoa. E aqueles homens perguntam para Jesus: nós estamos enxergando, ou nós somos cegos? Jesus ele está falando para eles: porque vocês estão falando que vocês enxergam, vocês são cegos. Desse complexo que João está trazendo, essa cegueira que está vindo, é de não crer, ou se rejeitar a crer, ou de uma religiosidade. É a cegueira que está sobre esse mundo, ou sobre nós. Vem o terceiro algo que João vem falar aqui, que diante dessa cegueira é o medo da rejeição, o medo de pessoas o excluir, porque agora está tendo vista, agora está tendo entendimento, agora está tendo propósito revelado. Jesus se revelou, e acontece na vida da mãe desse homem, o pai e a mãe dele. Olha aí, irmãos, a mãe e o pai dele carregou o menino desde o ventre. Olha, sério, imagina, irmãos, meu Deus, aconteceu dele estar ali com o menino desde a nascença, sério. E agora acontece desse homem estar vendo. Irmãos, como o sentimento de um pai e uma mãe? Está se alegrando com o filho, não é? Está maravilhada. E pelo medo da rejeição de outras pessoas, de pessoas não aceitar o pai e a mãe dele naquele lugar, no lugar em que eles se sentiam bem, numa igreja ou numa sinagoga, eles sabendo, mas não sabendo como agora está vendo, eles falam para os homens. E também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Pergunte a ele, olha o que eles falam. Pois já tem idade, idade poderá falar por si mesmo. Os pais dele disseram isso porque estavam com medo dos judeus, pois esses já tinham combinado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Irmãos, esse medo de rejeição, o Senhor está trazendo a luz do Evangelho. Jesus está
está com essa declaração: eu sou a luz. Ele agora está abrindo o nosso entendimento, para a gente não ficar dentro de um grupo que está com o mesmo pensamento. E aí, é essa palavra que nós lemos em Salmos, que ele vai se afastar da roda dos escarnecedores. E aí agora vamos estar com outro olhar, outra ótica, outro entendimento. Mas é esse medo da opinião de pessoas, é o medo da rejeição, é o medo do que as pessoas vão falar, ou o medo se pessoas vão te aceitar, se você trazer luz, ou você viver uma vida de luz diante dessas pessoas que está ainda causando a cegueira. É eu chegar no ambiente, eu sei que aquilo está em trevas, pessoas estão falando aquilo que não agrada o Senhor, e eu chegar e se adequar com aquilo que as pessoas estão dizendo, porque eu tenho medo de ser rejeitado, tenho medo de ser excluído, eu tenho medo de ser cancelado. Irmãos, você vê a diferença desse homem? Ele não queria saber se ele vai ser excluído da sinagoga. Ele está vindo agora e está testemunhando, irmãos. O maior propósito da minha vida e da sua é ser uma testemunha. Você testemunhar do que o Senhor fez sobre a sua vida. Eu não quero nem saber se pessoas vão me tirar de lá, se não vão me aceitar. Eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Um homem chamado Jesus me curou. Então o seu testemunho vai falar para pessoas. E aí, igual os Salmos fala, e olharão que te tiraram de um charco de lama, olharão, verão e temerão ao Senhor. Pessoas vão ver o seu testemunho. Aqueles vizinhos daquele homem estava vendo, e estava falando: é ele mesmo. É ele mesmo. Aí eu estava falando: não, eu acho que não é ele mesmo, não. Aí ele estava testemunhando: sim, é eu sim. Sou eu. Jesus, diante desses momentos e transmitir luz, muitos dos professores da época, os religiosos, eles criam em Jesus. Mas acontece, fala a Bíblia, que eles não confessaram Jesus. Capítulo de João 12, versículo 43. Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. É esse medo da rejeição que traz a cegueira, irmãos. É o medo de ser rejeitado. Uns ainda creram, olha aí. Uns ainda confiaram, mas eles não seguiram uma vida frutífera, porque mais amaram a glória dos homens. Sabe? Está falando mais um amigo que não exclui ele, que ele agora está falando de Cristo. O amigo que antes estava junto com ele, ia fazer um monte de coisa com ele, agora ele não está mais com aquele amigo, ele não está fazendo as coisas que o amigo está fazendo. E aí, por medo disso, e ainda agradar essas pessoas, que é o medo da rejeição, a gente ainda vê pessoas cegas espiritualmente. Propósito do livro de João tem falado dessa cegueira que Jesus veio tirar. E a cegueira veio através do medo da rejeição. Jesus, em Mateus capítulo 10, versículo 28, ele fala: não temos que matar o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, tem aquele que pode fazer perecer o inferno, tanto a alma como o corpo. Não pense que pessoas vão falar, as pessoas vão te cancelar. Irmãos, o maior propósito, ou a maior evidência que fala quem você vê, é eu e você demonstrando que não importa se pessoas vão te escolher ou vão te rejeitar. A maior evidência que você agora vê é você declarar:
eu fui escolhido pelo Senhor da minha vida. Eu não preciso de nem mais uma escolha de pessoas. Ele me escolheu. Irmão, a pessoa mais importante do mundo te escolheu. Não te importa se alguém mais vai te rejeitar. Ei, irmãos, e nesse homem aqui, os pais estavam rejeitando o milagre que Jesus fez na vida dele. Os pais não estavam entendendo a glória de Jesus sobre a vida dele. Quer mais rejeição do que isso? O pai manda acreditar no propósito de Deus na sua vida. E ele está falando assim: eu não quero nem saber. Eu não estava cego, mas agora eu vejo. O Senhor me restaurou. Ei, o Senhor Jesus fala: ei, bem-aventurados são vocês quando perseguir vocês, quando os maltratar. Mateus capítulo 5, versículo 11: mentindo disserem todo mal contra vocês, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Não tem isso. Mas o que é ver? O que é ver diante disso? Diante de perguntas que a gente quer fazer por causa de um ídolo que já está no nosso coração, uma convicção que já está gerada dentro de nós, ou algo que a gente já tem como escolha, ou uma religiosidade, ou uma rejeição por medo que nós temos. O que é ver? E João fala que o que é ver para nós é entendermos que nós somos cegos, é reconhecermos que nós não conseguimos enxergar por nós mesmos. João, capítulo 25, capítulo 9, versículo 25: eu era cego e agora vejo. O homem respondeu, versículo 36, que vocês não sabem de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. Versículo 39: eu vim a este mundo para o juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornam cegos. Jesus está falando sobre o propósito. Eu vim a este mundo para o juízo, a fim de que os que veem, os que não veem, veem, e os que veem se tornam cegos. O que é enxergar? É reconhecer que nós não conseguimos enxergar por nós mesmos. O que é enxergar? É reconhecer Jesus como Deus. O medo desses homens era, se eles reconhecessem esse milagre, eles tinham que reconhecer que Jesus é Deus. Eles tinham que reconhecer que agora Jesus tinha que sentar no trono da vida deles e agora comandar a vida deles. E eles não queriam isso, eles queriam ainda seguir o seu próprio caminho. E esse cego, ele tem a experiência que agora Jesus vem e revela ele de novo. Jesus agora se depara com ele de novo. Jesus, vendo que ele foi expulso, Jesus ele vem e se achega a ele. Olha uma revelação aqui para nós, irmãos. O Senhor Jesus, ele sabe que você vai ser rejeitado. Ele sabe que você vai passar por momentos difíceis. Mas a promessa dele para a minha vida e para a sua é que todos os momentos ele vai estar comigo e com você. Ele fala que ele vai estar conosco até a consumação dos séculos. Ele vai estar conosco, irmãos. Ele vai estar, ele está dentro de você. Tem o que você precisa, fala com ele. E aí, esse homem sendo excluído, Jesus vem até ele. E Jesus fala para ele assim, quando Jesus soube disso, versículo 36, quem é ele, Senhor? Versículo 35, Jesus fala, você crê no Filho do Homem? E o cego fala, quem é ele, Senhor? Perguntou o homem. Eu quero crer nele. Jesus respondeu, você ouviu
está falando com você. Sim, Senhor, eu creio, declarou o homem e adorou a Jesus. Irmãos, esse homem declarou no seu coração: eu não tinha conhecido ele antes, mas agora eu estou te vendo, e foi você que me libertou, eu reconheço como meu Senhor. E aí ele o adorou. Você vê quando essa luz ela chega em nós, não tem como eu e você ficar do mesmo jeito. Há uma fé junto com a adoração, irmãos. Há uma fé com uma entrega, não é só o crer. Lembra do milagre passado, que Jesus fala que Ele é o pão da vida? Ele está falando: ó, eu sou tudo que você precisa. Aquele que come de mim e bebe de mim, é agora crer com a ação. Esse homem, ele crê, e agora tem uma ação. Não é só eu falar crer de boca para fora, é eu adorar quando tudo estiver ruim, é eu adorar quando tudo estiver bom. E aí esse homem, ele o adorou. Se coloque de pé, meu irmão. Se coloque de pé. O que é enxergar? Enxergar é reconhecer que nós somos cegos. Enxergar é reconhecer que nós precisamos tirar as nossas convicções e deixar a convicção do céu entrar sobre nós. Esse homem, ele não tinha uma ideia convicta. Eu não sei como é. Não é igual os outros que estavam falando: eu sei como é. Nós sabemos o que é certo. Não, ele estava falando assim: eu não sei. Paulo, chegou o momento que ele estava com essa convicção. Ele queria perseguir a igreja. Ele estava com esse coração: eu sei o que é certo. Esses homens que estão falando de Jesus não sabem de nada. Até que Jesus se revelou a ele. Irmãos, Paulo, ele viu o Cristo ressuscitado. Na mente de Paulo, alguém que vem e morre, não é o propósito de Ezequiel, em que os mortos vão ressuscitar. Mas agora Jesus, ele se revela para Paulo ressuscitado. Paulo, ele crê agora nisso, aquilo que ele tinha no seu coração, que era loucura, porque ele viu muitos vindo, falando que era o Messias, e viram sendo perseguidos ou morrendo. Mas agora Paulo, ele tira uma convicção que ele achava que era certo ou errado. Ele tirou, sabe o que? Na verdade, ele tirou o seu eu. Ele tirou a sua bandeira. Ele viu aquele que está sobre o trono. Ele viu Cristo ressuscitado. Ele viu Cristo ressurreto. E aí, o Senhor coloca uma cegueira nele, né? Ele não vê mais, para mostrar para ele que aquele que quer viver diante do jeito do seu caminhar, esse é o verdadeiro cego. E aí o Senhor envia agora um homem chamado Ananias, a qual Jesus falou: ó, vocês são a luz do mundo. E aí Ananias tem que entender, porque agora Ananias tem a missão de ir e orar pelo perseguidor da igreja. Agora Ananias vai lá como luz do mundo, vai lá e ora para Paulo, e a cegueira de Paulo sai. Agora Paulo é um dos maiores evangelistas, ou um dos apóstolos que mais trabalhou para o Senhor, porque ele entendeu que não é ele que tem que estar no comando. Não é ele, não é do seu jeito, não é do meu jeito, mas é do jeito do Senhor. Quem está entendendo? Feche seus olhos em nome do Senhor. Senhor, assim como aconteceu sobre a vida de Paulo, Senhor, assim como esse sinal de João aponta, Pai, para uma revelação sobre a cegueira que está no mundo, ou sobre a cegueira que está em nós. Senhor, Pai, que nós reconhecendo que nós não conseguimos enxergar,
Que nós reconhecemos que sem Ti nós não conseguimos nada. Sem as nossas convicções de certo ou errado. Senhor, que a maior escolha que tem é o Senhor, Pai. O melhor jeito, a melhor maneira é a Sua vontade, Senhor. Senhor, que nós possamos declarar como está no nosso coração, como aquele servo falou. Eu não sei como foi, eu sei que antes eu era cego, mas agora eu vejo. Senhor, nós estamos com esse coração, Pai. E te pedir, Senhor, que o Senhor coloque entendimento em nós. Senhor, a luz do Evangelho que nós ouvimos aqui hoje, que aqueles que estavam em trevas, a luz arou, Pai. Senhor, mas a luz veio ao mundo, mas muitos não quis receber da luz, Pai, porque amaram mais as trevas do que a luz. João falou sobre isso. Ah, Senhor, que nós venhamos amar mais a luz. Senhor, que nós venhamos amar mais a Sua luz. Senhor, do que a treva, Senhor, do que a falta de entendimento, de conhecimento do Senhor. Senhor, que o Senhor se revele aqui em cada coração, que a Sua luz possa brotar, Pai, e entender o que nós estamos passando, não é para tentar trazer o porquê que o Senhor está fazendo isso. Ah, mas por que daquilo? Mas entender, Senhor, que tudo é para a glória do Senhor. Senhor, pessoas que estão passando dificuldades aqui, pessoas que estão vendo, que estão em trevas, olhando e não enxergando o propósito. Mas, Senhor, que o Senhor coloque dentro desse coração, Senhor, a maravilha da Sua luz que veio iluminar o homem, Pai. Veio trazer o propósito de onde nós somos a luz do mundo. Senhor, e essa luz que às vezes está debaixo, Senhor Jesus, de uma mesa, a qual o Senhor falou que não é o propósito do Senhor para as nossas vidas, ela possa, Senhor Jesus, estar como a luz de uma casa, Pai. Ela possa estar no alto, Pai, trazendo luz para os seus filhos, Pai, trazendo luz, Senhor, para o seu esposo, Pai, trazendo luz para a sua esposa, Pai. Senhor, que Ele possa tomar posição de luz no mundo, Pai, trazendo, Senhor, luz da sua família, do seu trabalho, Pai. Senhor, através da luz que foi revelada, Pai, sobre nosso coração, através, Senhor, da Sua presença em nós, que nós possamos tomar posse, Pai, da autoridade que o Senhor nos deu e testemunhar, assim como esse homem, Pai, que testemunhou, Senhor, meu Deus, sobre o Senhor, sobre as maravilhas que o Senhor fez na vida dele. Senhor, que nós não venhamos se envergonhar, Pai, porque o Senhor falou que aquele que te negar diante dos homens, o Senhor vai negar diante do Pai. Senhor, que nós possamos confessar, Pai, o Senhor diante dos homens, diante da nossa casa, diante do nosso trabalho, Pai, que nós possamos confessar o Senhor, Pai, da nossa vida, da nossa trajetória, testemunhar as Suas maravilhas, Pai, sobre a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Essa revelação do sinal de João é sempre eu creio e eu não creio. Mas se Jesus é Deus, nós temos que viver uma verdade, e que não vai ser do jeito nosso, mas do jeito do Cristo sobre nós. Amém? Aplauda o nome do Senhor. Pode se assentar. Amanhã, vou trazer os recados finais aqui rapidinho. Amanhã, intercessão às 8 horas, tá? Vem para a gente estar orando junto, para a gente estar junto, se alegrando. E quarta-feira, a gente vai estar no propósito, né? Mais um mês que a gente vai declarar sobre o ano apostólico de Salomão, o ano de sabedoria e prosperidade. Então, chama mais um, seja luz na vida de alguém, tá? Fala para essa pessoa, às vezes você está vendo essa pessoa, sai do propósito. Ei, vamos lá comigo, vamos estar lá junto. É esse o momento
de você evangelizar. Amém? Não é sobre quem vai estar aqui. Porque as pessoas, para quem vai estar ali? Não, Cristo vai estar lá. Você fala desse jeito, amém? Fala, Cristo vai estar lá. Amém? Porque Ele é a luz do mundo, amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Lê, Luana, ó, quarta-feira vem, meu irmão. Tá bom? Fiquei muito feliz de ver vocês hoje, amém? Deus abençoe. Posso colocar de pé de novo? Não, fala para você sentar, já para se colocar de pé, agora às 8 horas. Amém? Glória a Deus.